Hello, my people, how are you doing? Tava com saudade de vocês todos aí, ó. Bem-vindos a mais uma live. Tamo junto aqui, entramos com Guns N' Roses, não resisto ao bom rock, não adianta. E eu tenho hoje aqui o meu grande amigo de 13 anos, meu aluno e já virou meu amigão, Alexandre Marvulli, desde 2010 na estrada, né, Ale? Dá um oi pra turma aí. Isso aí, boa noite, tudo bem, Ricardo? Tudo bem, pessoal? Desde 2010, é uma longa caminhada aí, hein? E aí, só um parênteses aí pela música que você escolheu. Essa música, na verdade, eu entrei no salão de festas do meu casamento com essa música. Transmimento de pensação, hein? Então, a música que tem história aí. Maravilha, eu não fazia ideia disso, hein? Não foi combinado, hein? Isso não foi combinado, hein? Não, decidi faz 5 minutos só essa música, muito legal, Entrou muito na legal. festa com essa música aí, com Bem, esse bela som. escolha, bela Sim, muito escolha, bom. bela escolha. Maravilha. Bom, para o nosso público de hoje, o tema da live é: qual a importância do inglês na sua vida profissional? Eu hoje, como professor particular, eu sou muito mais procurado por causa da vida profissional dos meus alunos do que da vida particular. Por quê? A profissional toca, né? Nós somos muito mais exigidos em termos de inglês na vida profissional. No particular é meio difícil. Numa viagem, que também se falar errado não vai ter assim tanto impacto, mas no profissional nós somos mais cobrados, certo? Então, é por isso que, primeiramente, nós olhamos para o profissional e depois para o pessoal, ok? Ale, se apresenta para o nosso pessoal de hoje e fala qual é a tua formação e qual é a importância do inglês na tua vida, primeiramente profissional. Depois a gente entra na parte do particular. Pessoal. Bom, vamos lá. Minha formação é exatas, né? Eu vim da área exata. Então, eu fiz técnico em mecânica na Escola Técnica Federal, ali perto do Shopping D, na Armênia, de 96 a 99. Né? Depois disso, eu já emendei a Faculdade de Engenharia Mecânica também, na FEI, em São Bernardo, de 2000 a 2006. Na verdade, a faculdade, a FEI, ela tinha 4 anos de engenharia mecânica, e os últimos 2 anos você escolhia a especialização. E aí eu optei por engenharia de produção. E o inglês entrou na minha vida num momento de, como eu posso dizer assim, de uma nota vermelha. Foi quando eu falei, eu preciso estudar inglês, porque eu vim de escola municipal, né, então do pré até a oitava, agora mudou tudo, né, ensino básico, não sei os nomes, Não mas do é? pré à oitava. Eu estudei em escola municipal e a gente tinha aquele inglês básico, né, o Where is the book, what's your name, então esse era o inglês que a gente tinha lá. E quando eu entrei na federal, o nível de inglês era um pouquinho mais exigente. E aí, na primeira prova, eu já tirei a nota vermelha. Eu Não. já. Minha primeira nota vermelha. Aí eu falei, bom, eu preciso estudar inglês, né? Eu preciso me mexer porque. Então, assim, eu acabei entrando no inglês já meio tarde, se comparado hoje em dia.
Hoje em dia a molecada está começando a estudar inglês com 4, 3, 6 anos, né? Eu comecei com Verdade. 15 anos, né? E aí o inglês entrou na minha vida por conta disso, por conta dessa necessidade, vamos dizer, de escola. E desde então ela não saiu mais, porque no terceiro ano do técnico eu comecei a procurar estágio, e aí a questão do estágio sempre é um pré-requisito. Naquela época já era um pré-requisito em inglês intermediário ou avançado, e enfim, aí e acabou que eu fui estudando, estudei em algumas escolas de nome, na época CNA, nem sei se existe mais CNA, na época era CNA, fiz alguns professores, algumas escolas menores de bairro, alguns professores particulares, até que em 2010 eu te encontrei por acaso, né? Foi justamente combinou com a abertura da minha empresa, depois a gente fala um pouco na questão Exato. profissional, mas justamente em 2010 eu comecei a estudar contigo e aí cruzou as nossas vidas a necessidade de inglês com a questão profissional, que também a gente vai falar um pouco depois, que teve tudo a ver, né? Então, foi mais ou menos isso a minha formação e a minha entrada aí com o idioma inglês. Então, não é que calhou, mas foi uma necessidade. Quando você se viu empresário e viu que ia ter que falar de verdade, aí você procurou uma aula particular que, de fato, é infinitamente melhor do que uma aula em grupo, Sim, certo? Um dia eu falo, e sem medo de errar, que o estudo de um idioma em grupo é falível. Uma coisa que funciona pouco, certo? As pessoas de hoje não têm mais condição de esperar o tempo que uma aula em grupo leva, certo? E eu não consigo mais dar aula em grupo, uma coisa que coloca aí 20 anos que eu não faço e não pretendo voltar a fazer. Porque o meu grau de exigência com os meus alunos, eu quero saber se você fala, se aquela palavrinha, se a pronúncia está certa. Ainda ontem me falaram em aula, e ouvido, porque alguém trocou o C pelo G. E eu ouvi online. Aí eu falei, pois é aula particular. Ela nos permite sentir o aluno em todos os fronts. Essa parte legal. e só complementando aí a questão da aula particular, somente quando envolve a questão profissional, você acaba, na aula particular, você acaba levando, né, o professor, no caso, ele consegue levar o inglês para a aplicação que você precisa, né? Enquanto você, numa escola, é aquele textos básicos e tudo mais, e acaba que você demora um pouco mais a evoluir naquilo que você precisa, né? Então, acho que esse é o diferencial, e aí é onde, principalmente em 2010, que aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, foi aonde a nossa relação foi bem importante para mim, porque teve a questão profissional e o idioma direcionado para aquilo que eu precisava. Exatamente, exatamente. E qual foi o seu desenvolvimento depois que você passou a estudar inglês particular? É diferente, né, Ricardo? Uma vez que você tem o ensino direcionado, então o professor ele está muito mais atento às suas dificuldades. Então, e aí eu vou falar de você porque eu estou 13 anos com você, então é muito mais recente, muito mais assim longa a história que eu tenho contigo. Então, assim, é até aquele momento que, por exemplo, você está na aula, mas você está com a cabeça, às vezes, com problemas de trabalho ou problemas pessoais, e aí o professor ele tem essa sensibilidade de repente falar, poxa, não adianta eu dar uma gramática aqui que o cara não vai entender nada, né? Então, vamos falar sobre a vida, vamos falar sobre música, vamos falar sobre bicicleta, que é um negócio que eu gosto, vamos falar sobre coisas diversas, né? Então, ou do dia a dia, do trabalho mesmo, de repente, o que aconteceu no seu trabalho. Então, a evolução ela é muito mais rápida nesse sentido quando você tem uma aula direcionada, tanto, né, para a sua disposição para a aula quanto para o seu negócio, para aquilo que você precisa. E uma coisa interessante que os meus alunos conhecem o sistema é que eu encorajo a todos a trazer coisas do trabalho para a aula, né? Eu sempre falo que, primeiro de tudo, a ética. Então, eu jamais eu comento com outra pessoa o que eu possa ter visto num e-mail, numa mensagem qualquer. Eu falo para eles, se não quiser mostrar o e-mail completo, o endereçamento para quem vai e de quem vem, cola só o texto que você precisa de ajuda.
É simples assim. Então, eu faço as respostas, eu ajudo a entender a mensagem recebida. Então, isso é a parte muito interessante, que o pessoal gosta muito, porque precisa, porque Sim, precisa. assim, e até pegando esse gancho aí que você falou, a tua descrição é muito legal, porque eu já cheguei a te mandar uma apresentação em inglês, que eu ia fazer para uma representada nossa, e você simplesmente corrigiu os erros, você nem quis entender do que se tratava, não quis entrar, você somente traduziu aquilo que eu pedi para que você fizesse. Então, isso também deixa a gente mais confortável e mais confiante em dividir esses assuntos contigo aí. Valeu, obrigado. E uma coisa que eu me ponho no lugar do meu aluno é quando você chega numa apresentação, sabendo que o que você tem está certo, está corretinho, que ninguém vai te criticar, porque, olha, o cara errou ali, o cara errou ali, enfim, sei lá. Mas Já, eu me sinto no lugar de vocês, tipo, vou lá confiante. E o que eu já servi de cobaia para apresentação de PowerPoint, amigo meu, acho que para mais de 1.000, viu? já Mas está 1.000 apresentações acostumado. aí fácil, não estou nem exagerando. Maravilha. Ale, o que que a tua empresa faz? Qual o nome dela? Aliás, vamos pular um pouquinho, voltar um pouquinho, aliás. Qual é a tua experiência profissional? Onde você já passou antes de virar empresário? O que você já fez na vida? Vamos. Você já foi na minha cidade, Porto Alegre. Porto Parabéns. Alegre. Uma hora tão linda como aquela. Já, eu gostei. Bom, a minha carreira profissional ela é bem, passei assim, por diversas áreas. Apesar da minha formação ser basicamente mecânica, eu passei por área de controle de qualidade, passei pela área financeira, passei por produto, por marketing e também em vendas, né? Em resumo, assim, eu comecei a fazer estágio na época do colégio técnico, né? Então, comecei a fazer. Na verdade, assim, eu estagiei muito, e isso eu acho que foi bastante importante para chegar onde eu estou hoje com a minha empresa, e a gente vai falar daqui a pouco disso aí. Então, assim, eu comecei minha vida profissional estagiando, né, numa empresa, na época era uma empresa francesa, chamava Alstom, não sei se ela existe ainda, na parte de controle de qualidade. Fiquei de estágio um tempo, fui efetivado, aí falei, vou ser estagiário de novo. Eu fui bastante estagiário na vida, eu fui bastante estagiário. E aí eu saí de lá, fui para a área de automobilística. Trabalhei numa empresa chamada TRW, fiquei lá por 3 anos, também na parte de qualidade, né? E aí o inglês, já fazendo um paralelo com o inglês já começa a ser cobrado nas empresas, porque é uma empresa americana, então a gente recebia muitas informações dos Estados Unidos, então documentação, procedimentos, então o inglês ali já começou a fazer parte do dia a dia. E é Aí da ex-cliente. TRW, hã? E é ex-cliente a TRW. A TRW? Exportei peças para ele para outros países. Então, empresa grande, enfim, bem Não. bacana. Aí eu saí da automobilística, fui trabalhar na Brastemp Consul, na época era Multibras, hoje é o Whirlpool. Então lá eu trabalhei durante um ano na engenharia de campo. E lá também o inglês se fez necessário porque eu trabalhava na divisão que cuidava dos produtos importados. Então todo produto que a Brastemp ia lançar aqui no mercado brasileiro que fosse importado passava por nós para a gente fazer toda a parte de manual técnico, de montagem e desmontagem. Então, o inglês, de novo, ali se fez presente, mas até então eles faziam presente muito mais na literatura do que na Uhum. prática ali da conversação. E aí, da Multibras, eu fui para Johnson Johnson. E aí, na Johnson Johnson, no processo seletivo, foi a primeira vez em que o inglês foi testado de fato. Para Porque no valer. processo, no processo seletivo teve uma entrevista em inglês. E aí, assim, aí você tem que se virar, né? Não tem muito o que fazer. E aí, eu acho que eu fui até bem porque me contrataram. Então, eu acho que vou conseguir dar uma enganada lá. E aí, na É Johnson verdade. Johnson, acho que aí na Johnson Johnson eu entrei na parte financeira, trabalhei um tempo na parte financeira, depois eu virei trainee
na área de marketing e terminei na área comercial, que é quando eu fui para Porto Alegre. Então, eu fui atender o Walmart, cuidava do Walmart lá em Porto Alegre. Então, uma empresa americana cuidando de uma conta que também a matriz era americana. Então, novamente, muitos termos em inglês, inglês também muito presente. E aí, em 2010, na verdade, final de 2009, uma conversa familiar entre eu, meu pai, minha irmã e minha mãe, a gente decide abrir, resumidamente, a gente decide abrir uma empresa, né, do segmento onde meu pai já trabalhava há anos e continua trabalhando. E aí a gente fala, poxa, por que não? Vamos tentar, né? Cada um é de uma área. Meu pai era da área que realmente a gente abriu a empresa. Eu vou falar um pouquinho. Minha irmã era da área de marketing, eu era da área comercial, da área financeira, enfim. E aí a gente falou, vamos abrir. Toca a ficha, vamos abrir. Começamos a abrir a empresa. Só que quando a gente abriu a empresa, a documentação, a minha irmã foi chamada para trabalhar numa empresa privada, e aí era uma oportunidade boa para ela. Ela foi. O meu pai também foi convidado a trabalhar numa empresa do segmento, também era uma oportunidade boa. E aí sobrou para mim. Aí eu falei, vou sair da Johnson, pedi as contas da Johnson Johnson, falei, vou abrir a empresa. Aí foi eu e minha mãe. Aí a gente abriu a Clipa, a nossa empresa chama Clipa. Abriu basicamente eu e minha mãe. Minha mãe na parte financeira e contábil, que a formação dela é contabilidade, então ela fazia toda a parte financeira. E aí eu caí de cabeça na empresa, na parte de estruturação, na parte de comercial. Então, foi um momento que eu tive que aprender sobre o comércio exterior, porque, já entrando um pouquinho no que a empresa faz, hoje a gente importa peças para equipamento frigorífico. Então, assim, para linhas bem gerais e rápido, todo mundo conhece moedor de carne, que vai no açougue, que vai, né, no mercado tem aquele moedorzinho de carne lá que joga os pedaços de carne e sai aquele macarrãozinho. Nas indústrias alimentícias, grandes frigoríficos, então JBS, BRF, eles têm esse moedor em escala industrial, para se fazer hambúrguer, para se fazer linguiça, salsicha, salame, enfim, para fazer o processamento da carne. E a gente vende não a máquina, a gente vende essas peças que faz a carne sair um macarrãozinho, em linhas gerais, tá? Que são ferramentas de corte. Então a gente importa todas essas peças, tá? Seja dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Então aí eu tive que cair de cabeça no mundo do comércio exterior, entender o que é FOB, o que é Ex-Works, o que é radar. Não fazia ideia, radar era radar de carro, né? Então, assim, e aí a gente começou do zero. A gente começou do zero. Para mim era tudo muito novo, porque eu não tinha experiência em Comex, né? E aí, em paralelo a isso, eu tinha a parte técnica dessas peças que eu não conhecia, e meu pai me dava todo esse respaldo, por ser já da área. Então assim, foram anos, e aí foi onde exatamente eu te conheci. Legal. Porque aí o inglês para mim fazia total sentido, porque eu tinha que falar com meus exportadores e falar frequentemente, seja por e-mail ou por ligação. E aí eu precisava ter uma frequência na linguagem. Coincidentemente, eu achei um cara que já tinha trabalhado em Comex. Então, assim, era um professor de inglês que tinha trabalhado em Comex. Então, Encaixou hoje, certinho. Encaixou certinho, né? Então, hoje a Clipa, ela tem 13 anos de... Eu falo 13 porque, de fato, a gente começou a operar em 2010. Né? O CNPJ é 2009, mas a gente começou a operar, de fato, em 2010. Então, eu considero 2010. Sim. Ela tem 13 anos, a gente hoje fornece para os principais grupos alimentícios aí. Então, Friboi, BRF, que é Sadia Perdigão, Aurora, enfim. E ao longo desses anos a gente teve que aprender um pouco de comércio exterior, e inglês faz parte, porque eu tenho exportadores americanos, um inglês, que hoje é o meu principal, eu tenho outra alemã e tenho uma outra americana que é de equipamento. Então, quase que diariamente eu tenho contato com a língua inglesa, seja por e-mail, por mensagem ou por ligação. Sensacional. Para quem não sabe, eu comecei a minha carreira com 17 anos em duas frentes diferentes simultaneamente. Eu comecei a dar aula em uma escola de Grande Bandeira, que existe até hoje, em 1984, e, ao mesmo tempo, em comércio exterior. Eu nasci em Porto Alegre,
como já mencionei aqui, e eu cresci numa cidade portuária chamada Rio Grande, que fica ao sul de Porto Alegre. E é o terceiro maior porto do Brasil em tamanho. Hoje eu não tenho mais números em termos de produção, de volume, mas em tamanho é o terceiro maior porto do Brasil. É Santos, Rio de Janeiro e Rio Grande. E foram 25 anos de comércio exterior. E aí que, como eu disse agora há pouco, encaixou, né? Quando o Ale me achou. Bendito porteiro do prédio, lembra, né? Que nos apresentou, lembra? Pô, eu cheguei lá e falei, meu, eu preciso de um professor de inglês. Tem alguém? Ele falou, tem o Ricardo aqui, que ele dá aula aqui. Eu falei, é ele mesmo, posso contar. Eu ia no prédio do Ale para dar aula para um grande brother meu também, que é meu amigão do PTT hoje, Paulo Tironi, não sei se está por aí, mas eu ia lá e eu sou de conversar com todo mundo, né? Não importa classe social, não importa cor, raça, tribo, quanto dinheiro você tem no bolso, que carro você dirige, eu converso com todo mundo de igual para igual. E eu ficava lá, chegava um pouquinho antes, né? Já cheguei atrasado na aula, né? Nunca. Não, né? Porque eu chegava sempre antes e ficava de papo com os porteiros lá, ficava me divertindo. Aí um belo dia eu falei para ele falou assim, eu vou te indicar um aluno, eu pago comissão. E eu paguei comissão para ele, eu paguei para você, sabia? Não sabia disso, hein, ó. Sabia, pois é. E aí ele deu contato lá, eu fui lá, bati na clipa, negócio fechado. Beleza, maravilha. E em comércio exterior eu comecei como auxiliar de despachante aduaneiro, então passei pelo despacho. Depois eu fui para uma agência de navegação, eu mexia com documentação de exportação. O colega da importação tirou férias, eu muito curioso fui lá e peguei o trabalho dele nas férias, aprendi os dois lados da moeda. E aí já com o inglês na mão eu fui para o departamento de operações, com pouco antes de fazer 18 anos, e eu já estava operando navios, já de longo curso, por causa do inglês. Aí eu saí de Rio Grande e fui para Santos. Trabalhei em Santos um ano e uma grande multinacional alemã me chamou de volta para Rio Grande. Queriam alguém que conhecesse o porto de Rio Grande. Aí eu fui lá e desempenhei. Foram 8 anos na Ramo Sud. Depois de Rio Grande, eu fui para Imbituba, onde eu fui gerente regional de uma agência de navegação. Eu cuidava de Imbituba, São Francisco do Sul e Itajaí, 3 portos. E ali eu peguei área comercial, que confesso não me agrada muito, mas eu sou mais operacional, né? Mas documentação, terminal, agência de navegação, como agente, que foi minhas 3 últimas empresas como agente de navegação, foram experiências boas, mas um belo dia eu cansei. Como eu entrei muito jovem, eu cansei muito jovem. Aí em 2009, depois de passar por um período de amnésia, foram 10 dias que eu perdi a memória completamente, deu um burnout total, queimou o chip, e aí eu decidi que eu ia sair. Eu ia sair e, de fato, saí. E olha a coincidência. Em 2009 eu saí do comércio exterior, em definitivo, e em 2010 eu voltei para esse meu segmento de hoje, que são aulas particulares. Até a pandemia, presenciais. Depois da pandemia, online. Então, por isso que o Ale gostou da minha experiência de comércio exterior. E o interessante é que você aprendeu muita coisa no comércio exterior já em inglês, né, Ale? Já em inglês. Já na prática e no idioma mundial, né, global. Então, a maioria dos termos hoje de Comex são em inglês, né, são americanos. E aí, sim, você teve um papel importantíssimo porque uma área nova, termos completamente novos para mim e aí juntou, né, o útil ao agradável, porque tinha um professor de inglês, que na dúvida eu tinha inglês, e tinha o cara que conhecia de Comex. Então, eu acabei ganhando 2 em 1 aí. E muitos termos em comércio exterior sequer tem tradução em português. Porque nós pegamos direto deles e, por exemplo, os Incoterms não tem nem tradução. FOB, X-Words, nem isso, nem nos demos o trabalho de tentar traduzir. Ale,
o que que a Clipa hoje, a sua empresa, ela importa ferramentas de corte e você também visita algumas feiras do redor do mundo, né? Sim, sim, a gente tem a cada 3 anos, a gente tem uma feira na Alemanha, que é a IFA, que é a principal feira do nosso segmento. Para ter uma ideia, essa feira ela é feita no mesmo, é em Frankfurt, né, no mesmo pavilhão que é feita a feira do automóvel. Então, assim, é uma Hum. feira gigantesca, gigantesca. Então, a cada 3 anos a gente não chega a expor, pela questão, até porque os nossos fornecedores estão lá, né, Uhum. então faz muito sentido a gente estar com o stand, mas a gente sempre dá uma visitaram nessa feira exatamente porque vai muitos brasileiros, né? Então, muitos clientes brasileiros vão visitar essa feira e aí você acaba fazendo novos contatos ou fortalecendo o contato que você já tem. E aí teve uma primeira feira que eu fui, que foi em Dallas, nos Estados Unidos também tem. Hoje é em Atlanta, é a principal feira, mas na época tinha em Dallas, e aí eu cheguei nessa feira também em Dallas, conheci até pessoalmente o nosso exportador dos Estados Unidos, que eu conhecia só por telefone, por Legal. mensagem, por e-mail. E eles estavam com stand lá, então foi bem bacana, porque eu conheci, a gente conversou, apresentei um pouco mais da empresa, das dificuldades. Mais uma vez, uma apresentação em inglês, PowerPoint, né? Então, as feiras, elas fazem parte do nosso negócio, assim. Tem as feiras locais aqui no Brasil, e nessas feiras o Brasil também vem, como muitas das empresas desse segmento, elas são fora do Brasil e possuem filial aqui. Então é muito comum vir o pessoal da matriz para as estandes das empresas locais. E aí você também acaba tendo contato com outras línguas, enfim, tendo que falar. Excelente. Eu lembro da Feira de Dallas, o Você lembra? episódio da bicicleta. Foi, foi onde eu fui comprar minha bicicleta lá nos Estados Unidos, que era mais barato. E aí a gente tenta pagar menos impostos, né? Aí no fim deu certo, no fim deu certo. Deu certo, No fim deu deu certo, no certo. fim deu certo. O fiscal olhou e liberou, então tá tudo bem. Maravilha. Isso é que importa. Ah, Maravilha. E, Ale, o que que você tem a dizer sobre a pandemia? O que que a pandemia mudou na sua empresa, mudou no seu operacional, em termos de números? Já normalizou no nosso período pós-pandemia, se é que podemos chamar assim? a pandemia, assim, ela afetou, acho que todos os segmentos, né? Acho que não tem um segmento que ela não afetou de alguma forma. E aí eu acho que aquelas empresas, ou aqueles profissionais que buscaram alternativa conseguiram sobreviver ou conseguiram crescer, enfim. Mas eu acho que quem buscou uma alternativa conseguiu salvar o seu negócio. Um exemplo até, posso citar aqui a tua questão, a tua área. Você dava aula presencial e na época, se você virasse para mim e falasse, Alexandre, você quer ter aula online? Eu falava, não, hein, cara, você tá maluco. Eu quero presencial, não quero online. Hoje, se você me perguntar, você quer presencial? Eu falo, não, Ricardo, continua online. Então, assim, você se reinventou. Você falou, pô, não posso ficar sem dar aula, vamos tentar fazer aula online. Exato. Né? E a gente também, de certa forma, a gente tentou se reinventar. E o ponto que a gente mais sofreu foi a logística, né? A Uhum. logística internacional ela foi muito afetada. Então, a gente fazia na verdade, a gente só fazia importações aéreas. Primeiro pelo tamanho da nossa carga e segundo pela rapidez, né? Então eu conseguia colocar uma carga aqui em 7 dias, de porta a porta. É um custo alto, mas ok, estava dentro do nosso planejamento. E aí, de uma hora para outra, os voos praticamente acabaram, né? E se não acabaram, ficou muito alto, ou você tinha só avião cargueiro, que era, assim, era quase impossível de você conseguir um espaço para conseguir um avião cargueiro. E aí a gente ficou naquela situação, porque a gente tinha pedido dos clientes, nosso estoque aqui estava acabando e a gente estava com dificuldade terrível de importar, né? E aí depois até eu conto como que foi essa mudança aí que você teve uma participação importante, né? Então, para nós, a questão logística ela afetou muito. E assim, para ter uma ideia de números, vai.
o custo do meu frete antes da pandemia, vou falar da Inglaterra, da Inglaterra, era na faixa de 2 libras e 30 o quilo, né? O quilo tem a medida lá, mas 2,30. No auge da pandemia, eu cheguei a pagar 6,45 quando eu achei voo. Nossa. E aí você me perguntou se voltou ao normal. Não voltou e não vai voltar mais. Tá? Hoje eu estou pagando na faixa de 4,30. E já acabou a pandemia, os voos já normalizaram. Então, assim, não volta mais do que era antes. Você conversa com os agentes de carga e tudo, e é isso, né? Mas a questão de disponibilidade melhorou. Né? A disponibilidade melhorou. Nos Estados Unidos, por exemplo, é uma condição ainda pior em relação ao preço do que a Europa. Por exemplo, eu pagava $2,50 no frete aéreo, até notei aqui, chegou a 4,30 e hoje eu estou pagando 4,25, 4,15. Então, os Estados Unidos não reduziu. A Europa, pelo menos a Inglaterra, ela deu uma ajustadinha ali, deu uma baixadinha. Os Estados Unidos não. Né? Então, a gente teve que adequar um pouco isso aí. O que melhorou um pouco, mas ainda não é igual antes, é a questão de disponibilidade de voo. Né? Então, pré-pandemia, como eu te falei, minha carga ficava pronta na terça-feira, na quarta-feira coletava, no fim de semana viajava, na outra semana estava aqui. Hoje já não é tão rápido assim, às vezes eu preciso esperar 3, 4 dias para conseguir um voo e tudo mais. Então, afetou, assim, a pandemia, acho que afetou muito a logística. Isso não foi do meu segmento, nem do meu exportador, né? Mas afetou a logística global. E não vai voltar ao que era antes. O meu sentimento é que não volta mais o que era antes. Né? Então, foi o que a gente sofreu muito. Assim, até para ter um outro número que eu acho que é bacana, antes da pandemia a gente fez em 2019, a gente fez 17 embarques. É pouco, né? Considerado por comércio exterior, não é nem, mas para nós era um número considerável. Mais de um por mês, tá ótimo. No auge da pandemia a gente fez 10. Então, assim, quase metade a gente conseguiu fazer. E com custo lá em cima. Então, e aí, enfim, foi um mercado que foi afetado, voltou um pouco, mas não vai ser mais do que era antes. Né? Meu sentimento é esse. Então, a gente teve que buscar alternativa. Quanto a isso, a alternativa foi a questão marítima aí, que a gente fala daqui a pouco, não sei se quiser falar agora, aí você que... Quanto aos valores, você disse, não voltou e não vai voltar ao normal. Não vai mesmo. Por quê? Nós somos testados todos os dias pelos respectivos mercados. E quando eles percebem que a gente paga o preço, então tá, não volto mais, nunca mais. E o exemplo são os carros do Brasil. O valor que chegou, o preço dos carros tá impensável, tá impensável. Então, não vai voltar mais. A sorte na Inglaterra, como disse, deu uma recuada. Os americanos baixou 5 centavos para ninguém ter o que reclamar, infelizmente. Eu lembro, eu tenho uma grande amiga que trabalha na BASF, ela era da logística, agora ela mudou de setor. E ela me disse que tinha gente se matando para conseguir um container. Um simples container. Simples até então. Mas não estava conseguindo container. E justo numa época que o mega navio ficou preso no canal de Suez com 18 mil containers a bordo. Ou seja, atrapalhou mais ainda que você precisasse atrapalhar. Lembra disso? Teve isso ainda, teve. Mais essa. Então, ele foi essa parte de pandemia, mais a escassez de algumas coisas, e pessoas trabalhando online, todo mundo tentando se adaptar a coisas novas. Eu virei fã de todo mundo porque, cara, vocês tiveram, no mundo corporativo, vocês tiveram um desafio enorme. Uma coisa impensável. Como eu sempre digo, né? Nenhum ser vivo no mundo em 2020 tinha experiência com pandemia. Todo mundo tem, como assim, o que eu faço agora? Eu confesso que eu fiquei assustado. Como autônomo, fiquei um pouco assustado. Mas, graças a Deus, depois de menos de um mês, eu vi que a coisa, poxa, legal. A vida não pode parar, afinal de contas.
Todo mundo tem que É se aquilo que virar. eu, Né? é aquilo que eu falei, assim, a gente tem essa capacidade, né, de se reinventar, de procurar alternativa. Eu acho que o brasileiro tem um pouco disso, né, de você procurar alternativas para não deixar o negócio parar. E eu acho que aqueles que fizeram isso conseguiram sobreviver e até voltar melhor da pandemia, né? Muitos, infelizmente, não tiveram essa possibilidade, mas é assim, é o nosso, a gente não pode desistir, né? Pô, o mundo não podia parar. Então, foi, na verdade, o nosso calcanhar de Aquiles na pandemia foi essa questão da logística, que foi, acho que, assim, para grande parte, mas para nós foi porque os nossos clientes não pararam de produzir, porque é alimentos. Então, Hum, eles não tiveram fábricas paradas, eles eram tá, essenciais. verdade. E a pessoa, ela não podia frequentar restaurante, então ela não ia comer no restaurante, mas ela ia comer ela vai comer. Ela não vai comer fora, mas ela vai Exato, comer em casa. exato. Então, não parou, esse mercado não parou. Então, a gente tinha pedidos e as peças não chegavam, ou demoravam, ou não tinha avião, e aí, a gente falou, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Mas aí deu tudo certo aí. Aí já a gente fala um pouquinho disso aí. Maravilha. O Julinho me mandou um abraço aqui. Boa noite, Julinho. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. O Aí, Julinho é deve estar parente. frio lá, hein? Julinho Deve é estar frio parente. lá, hein? Tá frio. Amigo, fala a temperatura aí daqui a pouco, vai. Aqui em Poços de Caldas, a última vez que eu vi estava 14 graus, mas baixou muito, baixou muito. Eu geralmente não uso jaqueta, blusão de lã, esse tipo de coisa, aí eu tive que pôr hoje, né? Ela é bem quentinho, O gaúcho tá porque usando tá blusa, tá frio. para gaúcho botar camisa de manga, certo? Eu vi que a Natália entrou também, boa noite, Natália. A Natália foi minha última convidada na última live que eu fiz. Ah, Bom, ela é de RH e falamos o inglês no RH, se o pessoal dá muito migué na hora de fazer a entrevista. o famoso inglês avançado. Inglês avançado, na hora de falar mesmo, não sai nem o básico. Infelizmente, é o normal, tá? Tomara que isso mude, tomara. Beleza. Bom, eu coloquei aqui na minha pauta, eu sempre gosto de dar uma repetida para as pessoas que não me conhecem. Eu comecei a estudar inglês nos anos 80, em 84, mais precisamente, por causa do comércio exterior. Eu percebi que, estando numa agência, eu comecei a lidar com documentação em inglês, que é aí que se começa, e eu já tinha uma experiência, música, minha paixão, rock. Então, eu comecei a ter curiosidade, o que esse cara está falando, o que ele está cantando, qual é o significado disso, e eu comecei a explorar mais esse mundo. E quando eu comecei a estudar, foi tipo, virou a chavinha. Começaram a dizer que isso quer dizer aquilo quer dizer aquilo, e eu fui juntando as peças. Resultado, eu comecei a estudar inglês em março de 1984, e eu comecei a dar aula em novembro de 84, depois de 9 meses. Então foi muito rápido, e ali eu descobri o dom, e eu mal sabia que o inglês ia salvar minha vida para sempre. A vida inteira eu me escorei no inglês. Eu já passei por. Eu fui contratado por uma empresa, eu nunca esqueço o número, porque é número cabalístico, é 7. Éramos em 7 candidatos na final. E eu sei que eu não tinha todas as qualificações que a empresa pedia, mas eu fui contratado por causa do inglês fluente. Então, eu agradeço muito, muito, muito aos meus estudos, as chances que eu tive, a dedicação com que eu estudei, eu vivia com o livro debaixo do braço, e aquilo que eu sempre digo, poxa, entre começar a estudar e começar a dar aula 9 meses, o cara é gênio. Não sou nenhum gênio, não, absolutamente. Eu sou simplesmente um cara dedicado, que estuda bastante, né, que vai atrás do que quer, e essa é a ideia. Então, eu gosto de falar isso porque todo mundo pode fazer o que eu fiz. Tem que estudar. Os meus alunos sabem que eu puxo por eles, tem que estudar. Estudou o livro, reviu, fez a revisão, o que está acontecendo, cadê o homework? Cadê o homework, Alexandre? ixi, não tô em A dia.
Eu tô Abafam. em dia aí, tô devendo um. E desde então, é muito difícil até hoje, para minha tristeza, encontrar alguém realmente fluente, né? Às vezes a pessoa acha que falando rápido ela acha que é fluente. Não, são coisas diferentes. A rapidez, a fluência e a correção são coisas diferentes e independentes. Tá? Eu não falo rápido, salvo alguns momentos, mas eu não sou um cara que eu falo rápido. Esse sou eu. Então, se eu falar português, inglês, espanhol, alemão, chinês, mandarim, sueco, eu vou falar na mesma velocidade. Porque a velocidade vem do indivíduo, cada um fala mais ou menos rápido. Então eu falo pausadamente. Até por força da minha profissão, eu tenho que falar claro com os meus alunos. Eu não posso dar uma de omega fluentão e vocês não entenderem o que eu falo. Então eu falo fluente, correto, graças a Deus, mas eu não falo rápido, certo? Então são coisas bem diferentes. Ale, na sua empresa, qual a exigência hoje, no caso, para você, em falar inglês? De 0 a 100%. Ah, é 100%, né? Não tem como, né? Como eu disse, eu tenho todos os meus fornecedores são de fora, então, pelo menos escrever e ler, a pessoa tem que escrever e ler. E falar, assim, eventualmente, ou às vezes é normal você receber uma ligação do exportador, que ele está com alguma dúvida, né, se ele quer que põe em tal peça ou não. Isso é uma coisa legal que, acho que eu já até te falei, se eu não falei, mas é bacana, que a aula online ajudou a questão de você conseguir falar por telefone. Porque o inglês, Ah, você pessoalmente é uma coisa, né? Você estando de frente com a pessoa, é uma coisa. Agora, você no telefone, sem ver a expressão, sem, assim, é mais difícil. E aí, as aulas online, para mim, ajudou muito nesse sentido, de receber ligação e você conseguir ter mais habilidade para entender. Enfim, é uma experiência bacana. Tanto que as nossas aulas a gente nem faz por vídeo, né? A gente faz só por ligação. E para mim é exato. ótimo por conta disso, para eu treinar exatamente só o listening, ficar no listening, né? Então, assim, voltando agora só para a questão da empresa, hoje a minha empresa ela depende do inglês, não tem como não ter alguém na empresa hoje que não fale o inglês. Sensacional. E eu diria que indo um pouco mais longe, é difícil hoje um ramo que você não precise falar absolutamente nada, certo? É muito difícil. Olha quem entrou, produção, olha quem entrou, Márcio Uricaça, meu grande amigo, desde 2004. Ô, Marcinho, dá um oi para nós aí, dá uma boa noite para nós. 2004. Nossa, são quase 20 anos de amizade. Meu Deus, estou ficando velho. Pelo amor de Deus. E olha, vamos passar para agora para o assunto da transição da sua empresa do exclusivamente aéreo para mesclar com o marítimo. Como é que se deu essa transição? Qual foi a necessidade? Marítimo. O que aconteceu? Vamos lá. Quando a gente começou a empresa, bem rapidinho, como nossas cargas eram pequenas, e pequenas eu falo, era carga de 100 quilos, era carga super Uhum. pequena, até porque a gente não tinha histórico de venda. Então, nosso agente falou, olha, traz aérea porque é mais rápido, o custo vai ficar mais barato e traz aéreo. E aí a gente começou sempre no aéreo, né? A gente começou no aéreo, fomos crescendo, mas ainda assim estava dentro de um volume que o aéreo comportava super bem. Quando chegou na pandemia, a gente se viu sem o avião ou com um custo muito alto, e aí eu conversando contigo, falando que estava difícil, que a gente não tinha voo, só tinha cargueiro e tudo mais, e aí foi onde você, com a tua experiência de marítimo, você comentou, falou, pô, marítimo, por que você não faz uma carga marítima, né? Vê os principais itens, enfim, monta uma carga e traz. E aí foi onde deu o start. E aí eu levei essa informação para dentro da empresa, junto com meu pai e com a minha mãe, e ele falou, poxa, vamos ver o marítimo, é a opção que a gente tem, né? Por que não?
E aí a gente conversou com o nosso agente falou, não, o marítimo está acontecendo, né? Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas está acontecendo, não parou. O marítimo, o aéreo sim, está bem parado, mas o marítimo não. E aí a gente começou a fazer embarques marítimos. Então, a gente começou a fazer pedidos maiores. Então, naquele momento foi interessante porque a gente já tinha um histórico de venda. Então, a gente já sabia aquilo que a gente precisava trazer em maiores quantidades que iam ser vendidos ao longo do tempo. Então, a gente começou a importar, a fazer o marítimo. E aí a gente fazia assim, quando uma carga estava chegando aqui no Brasil, para nós, a gente já saía outra de lá, já mandava sair. Então, assim, a gente quase que sempre tinha um navio com uma carga nossa em algum container. E aí foi o que realmente salvou, foi aí que eu falei que no momento de se reinventar, foi onde salvou praticamente o nosso negócio, porque obviamente a gente teve ali uma curva até chegar o primeiro navio, tal, uma curva que faltou um produto ou outro, e tudo mais, mas a partir do momento que começou a chegar a carga marítima, a gente começou a abastecer os clientes, e aí a gente começou a fazer esse ciclo, né, de marítimo, constantemente a gente só não fez para os Estados Unidos por conta da localização geográfica do meu cliente, que é em Chicago, do exportador que é em Chicago. Então, Chicago, para pegar, e a carga dele era pequena, e 90% do nosso negócio está nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Inglaterra. Então, a gente começou a fazer isso, e assim, e até hoje a gente continua com o marítimo. Só que aí, ainda conversando contigo, depois que a pandemia foi se acalmando, os aéreos voltaram e tal, a gente até conversando um dia, né, conversando contigo, falou, poxa, não dá para fazer os dois, né? Fica o aéreo e o marítimo. Eu falei, poxa, dá. E hoje é o que a gente faz. Então a gente, assim, as grandes peças que a gente tem o maior consumo, a gente traz de navio, são cargas maiores, de 1,5 toneladas por aí. E aquelas vendas picadinhas a gente põe no avião e traz. E aí dilui o custo, né? Um custo meio que... Mas hoje, assim, graças à pandemia, a nossa conversa, a sua experiência, o marítimo hoje faz parte do nosso, é um modal que a gente usa. Tanto que eu estou para fechar uma carga agora já, vai chegar. Então, foi o que realmente salvou nosso negócio aqui. Eu fico mega feliz em poder ajudar. E eu lembro que você falou, né, que os fretes aéreos chegaram a quadruplicar. E não tinha, mesmo pagando 4 vezes mais, não tinha espaço nos aviões. E aí que eu falei, mas por que você não tenta o marítimo? Eu lembro, né, que eu falei para você, é uma questão de logística, de organização. Então, cara, minha vida inteira eu trabalhei com isso, e hoje eu sou organizado como pessoa, também por causa disso, eu me encaixei certinho nesse setor, porque é uma questão de organização. Você tinha o histórico, como você disse, o que você vende mais e o que vende menos. Então, o que vende mais, já faz o pedido a longo prazo e tenta colocar no avião que você vai vender, precisa entregar mais rápido. Porque uma hora o ciclo fecha, porque, como você falou hoje, chegou uma carga de navio, você já pediu outra, ou seja, agora você já tem a sua rotina por carga marítima. Essa é a parte mais legal. E eu falei que esse ponto ia chegar. Sim, de fato chegou. Hoje a gente tem, assim, todo mês ou está saindo uma aérea ou está saindo uma marítima, mas assim, todo mês a gente está mexendo o bolo para chegar a peça aqui. Então, hoje é um dos grandes diferenciais da nossa empresa, é que a gente trabalha com produtos importados com prazo de entrega curto. Então, hoje, concorrentes nossos, por exemplo, que também importam, eles pecam muito no prazo de entrega. Então, nosso diferencial é o prazo de entrega. A gente conseguiu criar essa dinâmica na dificuldade. Então, foi bacana. Esse mix dos modais, eu já tinha visto muito no passado. Deixa eu dar um alô pro Guerreiro aqui. Pô, Pantene, esse cara fez faculdade comigo, achei. Ô, Guerreiro. Aí, ó. Hein, Guerreiro? Esse sofreu lá na FEI também, viu? Meu Deus do céu. Abração, Guerreiro. A Nicole também entrou agora. Boa noite, Nicole, tudo bem? Tem um pessoal aí. Gente, quem está ao vivo com a gente, coloca aí de onde vocês estão. Que cidade vocês estão, por favor. Aí, ó, grande Guerreiro. Esse aí, bicho.
A gente sofreu muito na casa dele. A gente estudava na casa dele para fazer prova, que ele morava perto da FEI. A gente chegava mais cedo na casa dele, ia lá quatro, cinco caras, ficava estudando e ele fazia pipoca com a Ginomoto, pô, Pantera Olha isso. guerreiraça. E aí no final eu escutava a hora do Munção. Eu escutava a hora do Munção para dar risada. Ó, o Márcio está Legal. em Jundiaí, a Alice está em São Paulo, a Neide está em Poços de Caldas, o Anderson é do Campo. Olha, estamos bem internacionais aqui, né? Então, Internacionais. Maravilha, maravilha. Ale, aproveitando o teu conhecimento hoje em inglês, a Nicole está em São Paulo, maravilha. Você tem atividades extra-profissionais, ou seja, atividades suas, particulares, em inglês? Você, tipo, muita gente gosta de filme, música, esse tipo de coisa. Ou ler alguma coisa específica. O que você faz particularmente com o inglês? tem, eu tenho um hobby, assim, por assim dizer, que tem muito de inglês embutido. Assim. Não chega a ser uma literatura, nada, né? Mas eu gosto de pedalar, eu ando de bicicleta. Então, tem muito a ver porque o ciclismo no Brasil, ele recentemente começou a desenvolver há pouco tempo, se você comparar com a Europa, com os Estados Unidos. Então, tem muita literatura, muita questão de treinamento, enfim, que você não acha em português ainda. Além disso, tem questão de peças, bicicletarias lá fora, que você encontra com preço mais barato, mesmo bicicleta lá fora. Então, assim, eu volta e meia eu estou olhando sites de outros países para ver peça de bike, para ver bike, para enfim, então esse hobby meu me traz muito o inglês também. Então, foi o que você falou, inglês não tem jeito, não tem para onde você fugir. Além disso, eu gosto de dois esportes americanos, que é NBA e NFL. Então, assim, não sou nenhum fã de saber nome de jogador, essas coisas, mas eu gosto de assistir. Então, eu já tive a Legal. oportunidade de assistir lá nos Estados Unidos, dois jogos da NBA, da NFL, então é algo que você acaba tendo contato, não tem como. E hoje em dia, com o mundo nas nossas mãos, com a internet, nossos telefones, é muito confortável você precisar de uma peça de bicicleta, por exemplo, acessa um site de qualquer lugar do mundo e você vai entender aquilo, né? É Sim. muito confortável. Eu confesso que eu estou muito mal acostumado, porque desde 17 anos que eu falo inglês. Então, e espanhol também, espanhol desde de pequeno, com influência do meu bisavô, que era uruguaio. Rio Grande do Sul, Uruguai é só pular cerca, a gente está lá, né? Não, Então, espanhol e inglês para mim não tem segredo. Então, filmes, eu não preciso ler legenda, e isso nos deixa um pouco mal acostumados, porque eu vi um filme polonês esses dias, eu fiquei meio nervoso, tinha que ler a legenda, caramba. seu polonês está meio enferrujado, né? Não tá tão fluente seu polonês. Eu sei o que é você entrar, acessar um site e não ter dificuldades. Nossa, essa bike tá barata, essa peça aqui, o quê? A pecinha do freio tá só isso de valor, enfim. É muito legal. Eu sei o conforto que é. E mesmo quem não Sim. precisa trabalhar com inglês, essa parte de lazer, já me disseram, uma menina minha aluna me disse que ela entra nos sites de fofoca americanos e consegue ler tudo dos atores que ela gosta, ou seja, é isso. Hoje em dia é tarde demais. O inglês faz parte das nossas vidas, assim como a tecnologia. Já foi a época que o inglês era um diferencial, um currículo na tua, tanto pessoal quanto profissional. Hoje o inglês, ele, assim, goste ou não goste, ele faz parte, né? É a nossa, praticamente a nossa segunda língua, né? É, um aluno meu falou, ele foi fazer uma entrevista presencial numa empresa na Avenida Berrini, em São Paulo. Ele Entrou um, pegou um jornal que dizia entrou um assim, amigo meu da Federal aqui, só dar um, é o Shaq, metido a jogador de basquete. ah, Fala, entrou, Shaq. olha só.
É da Esse, Federal, esse é da Federal. esse meu amigo falou que ele pegou o formulário e dizia assim, além do inglês, qual outro idioma você domina? Certo? Ou seja, no inglês só não está dando mais. Mas é. Vindo já um terceiro idioma. Já. Porque o inglês já é básico, né? Hoje num currículo, você fez a live com a tua aluna lá, hoje a pessoa colocando no currículo inglês não está se diferenciando em nada, né? Exatamente, exatamente. Mas enfim, como melhorar o seu inglês? Além das aulas, Ale, o que você faz para melhorar seu inglês? Você falou de filme, né? É algo que eu não cheguei no nível de assistir um filme. Não é que eu não cheguei, um pouco é de preguiça, eu confesso, tá? Mas eu não gosto de filme dublado. Então, assim, e quando eu tô assistindo um filme que ele é legendado, eu primeiro tento entender o que o ator ou atriz está falando, para depois checar para ver se, se faz sentido. Certo. Então, e outra coisa que eu comecei a prestar mais atenção foi com relação à música no rádio. Porque antes eu ouvia música em inglês e você ouve, nem está prestando atenção no que a pessoa, nem está tentando entender o que o cantor ou a cantora tá cantando. E hoje eu já me vejo prestando mais atenção para tentar entender a palavra, a música, o sentido. Então, Legal. é nesses aspectos aí que eu tô me apegando. A parte de lazer. E eu sempre aconselho também ler sites de jornais, principalmente os americanos, né? The New York Times, Miami Herald, são dois que eu gosto de acessar bastante. Claro, eles não vão medir o inglês deles com você, jamais. E é um desafio para quem está estudando, porque é vocabulário, é estrutura, então você precisa realmente entender e correr atrás daquilo. E muitas dúvidas, muitas perguntas que eu recebo todos os dias dos meus alunos são: eu vi isso no site X, o que eles querem dizer? Então você destrincha ali aquela. Às vezes não é que seja uma gíria, é uma cultura que eles têm de chamar uma palavra X de palavra Y, que aqui é assim, lá é assado. Não há certo e errado, mas é sempre nessa linha de tentar ir atrás do desafio. Hoje em dia, abusem da tecnologia. TED Talks, certo? Muito interessante. Muitos têm legendas só em inglês, ótimo, porque você consegue plantar na sua mente pronúncia com como é que se escreve uma palavra X. E você pode pausar, você pode ler, você pode processar aquela frase. Música, eu aconselho junto com a letra. Vai na internet, pega a letra da música, ouve ao mesmo tempo que está lendo, quer cantar junto, pode cantar junto, beleza. E aí para entender a música também. Mesma coisa com filmes. Filmes e TED Talks, como é vídeo e tem legenda, é muito próximo um do outro. Sim. O filme é mais longo, evidentemente. Então eu sempre digo que usem e abusem da tecnologia. Hoje em dia ela está aqui, vamos usá-la a nosso favor. Né? Já que somos escravos dos computadores, né? Então vamos tirar um Vamos usar a pouquinho dele. nossa. Exatamente. Eu Maravilha. tenho contar só uma história rapidinho, um amigo meu, até deixa eu ver se ela está aqui. A Audrey está aqui, que é a esposa dele. Eles moram nos Estados Unidos, né? A Audrey e o Tadeu. E a gente visitou eles em outubro agora. No final do ano a gente foi visitar eles. E aí o Tadeu, meu amigo, foi buscar eu e a minha esposa no hotel. E aí eu entrei no carro e ele estava ouvindo uma rádio. E falando inglês e tal, e eu não consegui entender nada. Eu falei, Tadeu, o que é que você está ouvindo? Ele falou, não, eu gosto de ouvir as discussões da Suprema Corte, porque aí eu vou aprendendo inglês, eu vou... Falei, pô, Tadeu, você está em outro nível, né, cara? Então, assim, Oh, ele tava vendo, escutando as discussões da Suprema Corte para aperfeiçoar o inglês dele. Para ele saber parabéns. os termos, o que fala. Eu falei, ele é diferencial. Fala Paulo de mandar um abração para ele. Manda aí. Então Fizeram edição? estou em Minnesota. Minnesota, maravilha. Muito bom, muito bom. Sensacional. Lu Marvúria é
parente, né? É, minha prima. Fala, Ah, Lu, tudo bem? É, o sobrenome não nega, né? impossível. Se fosse Silva, podia dar confusão, mas o Aí sobrenome sim. não tem como. Beleza. Ale, vamos encerrar? Dá um boa noite pro povo aí, com algumas considerações que você queira. Não, da minha parte foi um prazer participar da live. Eu nunca tinha participado de uma live, primeira vez, então desculpa se eu falei demais, Nada, tá ótimo, é se para eu me falar mesmo. perdi aí, se eu me perdi nas palavras. Ah, o Tadeu está aí, ó. A Audrey escreveu aí. Manda um abraço para esse careca minha, e pro Roma também. Então, um abração para todo mundo que participou, a Lu, minha prima, a Thaís, minha esposa que está aí, todo mundo que participou. E espero de alguma forma ter contribuído aí com Sem dúvida você, nenhuma. com todo mundo. E quem nos acompanhou teve uma ideia de como é ser empresário nesse país, os desafios que tem, né? E aí, ó, a nossa produção aqui já arrasou, Ale, Ah, valeu, hein? obrigado, Ney. Ô, Guerreiro, valeu, Guerreiro. E os desafios de ser empresário nesse país, e a pandemia veio para nos desafiar ainda mais, né? E eu diria que não só o brasileiro, mas eu acho que o mundo inteiro teve que dar uma reinventada, né? Eu, como exército de um homem só, eu também tive que mudar radicalmente aqui os equipamentos. Hoje eu tenho um estúdio completo. Você percebe que a iluminação está excelente, porque tenho como iluminar o estúdio aqui para a tela. O lançamento que vai ser na internet daqui a um tempo, que tem uns segredinhos no forno ainda. E eu também tive que me reinventar aqui dessa forma. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para o povo que não tem acesso. Ó, aqui eu tenho um monitor que eu estou gravando a nossa live com editor de vídeo. Aqui eu tenho o meu computador e aqui eu tenho a mesa como um todo. Ó. Isso aqui é onde eu trabalho todo santo dia. As canequinhas de estimação ali nos Estados Unidos e Inglaterra. Então, eu também tive que dar uma bela garimbada aqui no estúdio com os equipamentos, a tecnologia, a internet aqui é mega rápida, 600 megabytes por minuto, por segundo. Então, eu dou o melhor para os meus alunos, para mim é investimento. Eu fico muito feliz com isso. Beleza? Ale, muito, muito, muito obrigado por aceitar o convite. Adorei Imagina. esse papo aqui. E vamos repetir um dia. Vamos sim. Obrigado você aí. Quem precisar de professor de inglês, eu indico o Ricardo tranquilamente. Valeu. Obrigado. Falou, gente. Gente, boa noite a todos. Hoje é quinta, fim de semana chegando, bom fim de semana. E quem beber, não dirija. Eu bebi já. Beleza? Já. Falou, Obrigado, Ricardo. gente. Obrigado. Tchau, tchau. Vai.